Olá pessoal, aqui é o Márcio Cabe e eu quero desejar um feliz ano novo, mas eu quero aproveitar e compartilhar algumas histórias e sugestões para que vocês possam tomar decisões que realmente vocês mudem não apenas algumas atitudes, mas que mudem a forma de vocês viverem, porque no fundo a gente quer mudar para ter uma vida melhor, para ser mais feliz. Antes eu quero contar é uma história que diz o seguinte: havia um jovem índio que foi procurar um conselho com um índio mais sábio, porque uma pessoa tinha cometido uma injustiça com ele estava com muita raiva, querendo vingança, mas ele foi procurar o conselho com esse velho índio mais sábio. E o velho índio falou: sabe, meu caro jovem, é verdade. Muitas vezes a gente fica tomado de raiva. Às vezes alguém comete alguma injustiça com a gente e a gente quer se vingar. Só que a raiva e o ódio, eles não servem de nada, eles apenas consomem quem os alimenta, quem os tem. Porque nada acontece com a pessoa para o qual ela está direcionando aquela raiva. É como se tivesse dois lobos dentro de mim. Um lobo que é o lobo bom, é o lobo que só age quando necessário, mas que não se ofende com o que as outras pessoas falam ou que fazem com ele. Existe outro lobo, o lobo que é cheio de raiva, que quer vingança, mas que aquilo nada ajuda, nada muda. E o jovem, depois de um silêncio, perguntou: mas qual lobo vence no final das contas? E o velho índio sábio falou: o lobo que você alimenta. Pessoal, essa história é muito legal porque eu assisti 2 documentários na Netflix, os 2 papas, incrível esse documentário. Eu recomendo muito que vocês assistam. Então, primeira dica, assistir esse documentário, 2 papas, fala da transição do Papa Bento para o Papa Francisco. Só que o nome do Papa Francisco é Jorge Bergoglio. Ele foi e fala de um dilema, mas é tão sutil, tão legal, porque quando a gente vê na televisão é uma coisa. A gente tem um hábito do quê? De criar julgamentos, julgar o Papa Bento, por ele ser mais conservador e tudo mais. Mas o filme é de uma sutileza tão incrível, porque mostra os dilemas de 2 pessoas que pensam de maneira completamente diferentes. Não sei se vocês passam por isso. Lógico, todos passamos, principalmente pai, filho, marido e mulher, mas o filme retrata uma coisa tão incrível, porque em alguns momentos do documentário ele fala, num diálogo dos dois, que sobre mudança e concessão. Quando o Papa Francisco fala que ele mudou, quando ele começou a perceber que o mundo precisava de mudanças, a aceitação do movimento LGBT, do aborto, de várias outras questões, e o Papa Bento, ele critica ele dizendo que ele estava fazendo concessões, e o Papa Francisco fala que ele mudou de verdade. E fazendo um pouco do spoiler, mais adiante no filme, o Papa Bento também fala em um momento do filme, do documentário, que ele também mudou. E é quando ele, numa conversa, ele fala que vai renunciar e ele pede para o Papa Francisco continuar. Papa Francisco na época não, né? Ele pede para o Jorge Bergoglio continuar porque ele achava que ele poderia ser eleito o novo Papa e que seria o melhor Papa naquele momento. A gente fala de mudanças. É um filme emocionante, eu me emocionei em alguns momentos, porque o Papa Francisco escolheu esse nome por causa do São Francisco de Assis, que vive com o mínimo necessário e que se dedica muito aos pobres. Em um discurso lá no filme também ele fala uma coisa que é muito marcante para todos nós, que a gente vive uma ditadura do consumo. E é verdade, a gente vive uma ditadura do consumo. A gente fica
se perdendo tempo com coisas que eu considero inúteis. O UFC é um absurdo, né? Eu falo disso em outro livro, em outro vídeo, que é a UFC, futebol, Big Brother, tantas coisas que não agregam nada, e a gente passa um tempo danado, um esforço muito grande para conseguir dinheiro, status, ficar mais bonito ou mais bonita, quando na verdade o Papa Francisco trouxe uma mensagem muito legal. Ele fala que esse excesso de consumo que a humanidade vive faz com que aconteça o quê? Quando você consome alguma coisa, algum produto de alto valor, você está tirando de alguém e tem alguém passando fome em outro lugar do mundo. E que o mundo aprendeu a ser indiferente, a falar assim, isso não é comigo. Ele falou uma coisa muito importante: quando a culpa não é de ninguém, a culpa é de todos, a responsabilidade é de todos. E outro documentário, pessoal, que eu assisti também foi no mesmo dia, ontem, é o Minimalismo. Eu já tinha assistido, mas ontem pegou mais forte quando eu assisti. O minimalismo, ele na verdade esse nome nasceu nas artes, como uma forma de expressão, de usar os elementos mínimos, os elementos básicos para você criar uma forma de expressão. E virou um movimento também de você viver com menos, um movimento minimalista. Porque a gente, como a gente está nessa ditadura do consumo, a gente se perdeu nesse consumo. E o movimento minimalista é uma resposta a você viver com menos. Eu achei interessante essa analogia com a arte, porque também pode ser, nós seres humanos, nós podemos nos expressar com muito menos do que o que a gente faz hoje em dia. Então, dois documentários que se completam tão bem, né? Então, assim, algumas decisões para o ano que vem, para 2020, que eu quero desejar para vocês. E eu quero fazer uma analogia com mente, corpo e espírito. Algumas coisas que a gente pode fazer. Então, a primeira delas é para mente, atitudes que você pode mudar de imediato. Ser mais gentil. Ser mais gentil, uma atitude que a gente deve ter em qualquer situação, como a história do lobo, né? Qual lobo você alimenta? Ser mais positivo, porque às vezes você cria dificuldades. Não, seja mais positivo. Pensamento positivo é muito mais do que o pensamento positivo. Eu tenho falado de investigação apreciativa e psicologia positiva, que se você é mais positivo e você enxerga os talentos seus e das outras pessoas, você vai ver o milagre que começa a acontecer sem você perceber. Então seja mais gentil, mais positivo e perdoe. Perdoe mais, perdoe as pessoas e perdoe a você mesmo. No documentário também tem um momento muito marcante que o Bento, ele fala em algum momento, porque o Papa Francisco viveu a ditadura na Argentina e aquilo tem um peso gigante, porque ele teve que conviver com algumas decisões que foram muito duras. E o Papa Bento fala em um certo momento para ele praticar o perdão com ele mesmo. O Papa Francisco, né, ele quis dizer, para o próprio Jorge Bergoglio, que antes dele virar Papa Francisco, ele se perdoar mais. Então, seja mais positivo, mais gentil e pratique mais o perdão. A gente falou de mente, corpo. Agora, corpo eu vou ser suspeito para falar, mas eu tenho usado os óleos essenciais da doTERRA. Quem me acompanha sabe. Óleos essenciais são incríveis, porque são uma forma natural de você ganhar mais saúde e fortalecer o que você tem de bom dentro do seu organismo. Então, óleos essenciais, ande mais, vá mais à praça, coloque em prática aquela prática de saúde que você tem buscado e se alimente com mais qualidade. E agora, falando de alimento, eu quero falar também de permacultura. Eu não me envolvo muito, mas eu também decidi me envolver com permacultura por uma simples definição que eu não tinha lido ainda. Quando a gente ouve falar de permacultura, eu tenho alguns amigos que são permacultores, trabalham. Eu tinha um preconceito
de achar que estava ligado mais a coisa de só agricultura, natureza. Mas não, o criador do termo permacultura vem de permanent culture, é a união dessas duas palavras. E o criador da permacultura é o Bill Mollison, que viveu na Tasmânia, e ele até os 28 anos, ele vivia quase que um sonho, porque ele vivia do que ele caçava, do que ele pescava, do que ele plantava. E ele percebeu que o mundo estava começando a acabar com esses ecossistemas, com esse formato de possibilidade de vida por causa da indústria, do consumo. Então ele criou um movimento para ajudar as pessoas a criarem esses espaços. Mas o que é permacultura, segundo Bill Mollison? Que é permacultura é a criação de espaços, é uma forma de design para a criação de espaços humanos produtivos e sustentáveis, que estejam em equilíbrio e harmonia com a natureza. Olha que incrível! Tudo a ver com minimalismo e tudo a ver também com o que o Papa Francisco prega, da gente focar mais nos pobres, porque quando você sai da ditadura do consumo, você vai ter tempo, você vai ter mais dinheiro para você poder focar no que realmente é necessário. Então, pessoal, mente, seja mais gentil, positivo e pratique mais o perdão. Corpo, óleos essenciais, ande na praça e se alimente com mais saúde. Então, eu lembrei da permacultura por causa disso. E lembrei que minha mãe e meus pais, eu sempre falo disso, eles cuidam de uma praça em Salvador há mais de 15 anos e o jardim deles é fenomenal. O jardim é a vida dos dois hoje. Então, se a gente criar esses espaços, por isso que hortas urbanas têm crescido muito. Então, compre alimentos orgânicos, compre alimentos de pessoas que fazem permacultura e horta urbana. Isso já é uma grande diferença, porque você também está ajudando as outras pessoas. Mente, corpo e alma, espírito. Agora eu vou ser suspeito para falar. Faça origami. Origami, pensando bem, é uma arte minimalista, porque com simples, entre aspas, pedaços de papel você consegue criar coisas como essa. E aqui eu adorei esse origami porque foi feito com um papel especial, um papel de parede, que eu tenho um parceiro que é o Mundo do Papel de Parede aqui em São Paulo. Eu consigo papéis de graça porque são retalhos para ele. Então origami você consegue trabalhar o minimalismo também, transformar algo que teoricamente é um retalho em uma arte. Então, faça coisas. A cultura maker do fazer você mesmo traz uma realização para a alma. Por isso que é interessante, né? Quando você faz, te traz um poder de realização muito grande. Ontem eu fiz estantes, eu estava devendo fazer umas estantes para uns livros lá em casa e eu fiz. Fui lá, tirei o dia e fiz. Então a cultura do faça você mesmo alimenta a alma porque você cria coisas e te traz esse poder que você tem dentro de você. A batalha começa agora. Olá pessoal, e aí, tudo bacana? Tudo bem? Legal. E aí, bem-vindos ao nosso laboratório. Entre milhares de makers espalhados pelo Brasil, vocês foram selecionados para participar dessa competição inédita. Eu sei que a cultura maker preza pelo coletivo, mas a primeira prova é individual. E ela vai ser muito importante porque ela Então, mente, corpo e espírito. E quando você faz coisas, pessoal, também tem uma coisa muito importante. O artesanato está vindo com uma certa força porque a cultura do faça você mesmo, você consegue fazer coisas para os outros. E eu lembrei de uma história que eu conheci uma pessoa incrível lá em Salvador, que criou o Salvador Invisível. É um movimento, chama Salvador Invisível, que é para ajudar os moradores de rua de Salvador. Mas o Movimento Invisível tem várias cidades.
e lá ele ajuda os moradores a criarem coisas para gerarem renda. Então, pessoal, fica essas dicas para o ano de 2020, mas que você pratique em todos os dias da sua vida. Mente, corpo e espírito. E eu ia terminando, né? Então dei as dicas de assista ao Dois Papas, assista o Minimalismo também, o documentário, e assista um documentário que é também incrível, que me emocionei, que é O Menino que Descobriu o Vento, que é a história de um garoto da África que salvou uma aldeia quando ele construiu um moinho de vento com a bicicleta do pai. Já dei até o spoiler. E agora algumas coisas de consumo. Eu falei de não consumir, mas você pode consumir algumas coisas que são incríveis. Compre o Calvin. Compre. Calvin e Haroldo, eu voltei a ler as tirinhas, são de uma sutileza e também incrível. E compre o livro Ikigai, esse livro de leitura obrigatória, pessoal. O segredo dos japoneses para uma vida longa e feliz. Eu tenho gravado vários vídeos do Ikigai, além de fazer palestras e ser um embaixador Ikigai pelo Ikigai Brasil. O Ikigai se tornou uma das minhas missões e um dos meus Ikigais, que é ajudar as pessoas a descobrirem o seu Ikigai também. Então, pessoal, desejo a vocês uma ótima passagem de ano e que esse vídeo ele seja utilizado em várias outras passagens de ano. Então, feliz ano novo, tome as decisões e coloque em prática. E um hábito que eu criei novo foi esse. Ontem eu fui dormir 2 horas porque eu estava assistindo Netflix com meu filho. E eu falei, não, amanhã eu não vou acordar tão cedo. E acordei 5h30 de novo, porque agora virou um hábito. Acordar e vir gravar vídeos e andar na praça. É isso aí, pessoal. Gratidão, compartilhe esse vídeo com seus amigos e ótima passagem de ano e de dia e que você possa colocar em prática. Comenta aqui, compartilhe e se inscreve no canal. Valeu! Journey? Oh, perhaps we'll find God over there on the journey. I'll introduce you to him. Cantare! People must remember that you are not God. You're only human. We spend so much time on the hunt, but nothing ever quite does it for us. And we get so wrapped up in the hunt that it kind of makes us miserable. Black Friday shopping mania is still playing out tonight at malls across America. High hopes of saving some big bucks on those holiday gifts. Stores filled to the brim. In some cases, it did turn violent. Probably sold or donated at least 90% of our stuff. As I said, this is it. Everything changes. How does it feel, William? I never went to secondary school. Make us proud. Sibalota wa baba. Ndili beza kulota. তখন ওদেরও মন ভালো লাগে প্লাস আমাকে যখন বাবা বলে ডাকে আমার মনটা আরো খুব খুশি হয় আর কি ওই বাচ্চা কাচ্চা যখন ওই গরিব বলতে গেলে কি বাচ্চা কাচ্চার মুখ দেখলে তখন আমার বুকটা এত উঁচু হয়ে যায় যে আমার মতন কেউ বড় লোক নেই হয়তো নুন ভাতই খাচ্ছি কিন্তু খুব আনন্দ হয় যে না কারোর সাথে ঝগড়াঝাটি নেই কারোর সাথে এই যে মিলে রয়েছে আমরা আমাদের খুব আনন্দ হয় আমরা সবাই বন্ধু By studying identical twins, people with almost exactly the same genetic makeup, researchers have discovered that approximately 50% of the differences in our happiness levels is determined by our genes. What job we have, or how much money we have, our social status, our health. Those things that many of us are told to focus on, they only account for 10% of the differences in our happiness. Most people kind of